Olá pessoal, Luiz da Overweb novamente para continuar nosso curso, tudo bom com vocês? Hoje vamos para uma aula especial sobre o SAS e o Laravel Mix, né? Na verdade é uma aula praticamente sobre o Laravel Mix apenas, pois o SAS, que a gente vai estar olhando também, ele está dentro do Laravel Mix. O Laravel Mix é uma biblioteca, né, utilizada pelo framework Laravel, né, um framework PHP, que já vem com muitas e muitas bibliotecas prontas para ajudar no trabalho. E o Laravel Mix, ele é um pacote próprio para fazer o gerenciamento dos seus arquivos CSS de JavaScript, né? Ele usa o Webpack para fazer juntar os arquivos, né, num arquivo só, porque como vocês viram, no nosso curso que a gente está desenvolvendo, a gente acaba que vai ter vários arquivos JavaScript separados e vamos ter também vários arquivos CSS separados, né, os nossos arquivos pessoais. E mais ainda vamos ter os arquivos do Bootstrap, por exemplo, de outras bibliotecas que a gente usa, certo? Então, na hora que a gente for colocar o nosso site para funcionar mesmo, a gente quer que ele funcione da maneira mais rápida possível, né? Então, para isso a gente utiliza do SAS, que o SAS ele faz a minificação dos arquivos, né? Como vocês já viram nas aulas, aqui dessa forma é a forma que a gente é a forma que o ser humano entende, né? Porém, na hora que você vai usar no site para valer, né, para ter agilidade, ele tem que ser assim como o que você encontra aqui na pasta do Bootstrap. Quer ver? Deixa eu abrir aqui novamente. Bootstrap dist CSS. Né? Então aqui, olha, ele tem que ser minificado, tem que ser dessa forma. Porque quanto mais juntos, né, quanto mais você puder escrever em uma linha só, o computador para ele não faz diferença. Para ele o final da linha aqui é o ponto e vírgula. Então aqui facilita muito a leitura, né? Economiza a memória, não exige tanto do computador da pessoa que está acessando o site para estar vendo o seu site, visitando o seu site. Ele carrega mais rápido, ok? Outro detalhe que ajuda bastante também é no caso das chamadas, né? Como vocês já viram aqui nas outras aulas, aqui a gente está com um site muito, muito simplesinho ainda, a gente está com uma página, só duas, bem pouca coisa feita, mas a tendência é que isso aqui aumente bastante, ter 10 chamadas de arquivos diferentes, por exemplo, e também com JavaScript, né? Aqui no caso do Bootstrap a gente teve 2 chamadas que foram colocadas ao final do site. Então, através do Webpack, né, que o Laravel já administra, ele vai colocar os dois em um arquivo só. Então você vai ter uma chamada só para os arquivos de JavaScript e uma chamada só para os arquivos de CSS. Então isso aqui ajuda demais, ok? Então vamos lá, como que a gente faz a instalação? Aqui, caso vocês tiverem interesse, antes da gente instalar, vocês vão notar aqui no site do SAS que existe alguns programas que ele faz a instalação já desse pré-processador de CSS, ok? Só que lá, a maioria deles são pagos. Aqui apenas esse último aqui que é gratuito. Porém, a gente não vai utilizar essa instalação, nenhuma dessas. A gente vai instalar apenas o Laravel Mix. Aqui tem até a opção também da gente instalar com o NPM, né, o nosso gerenciador de pacotes de biblioteca. Porém, não tem necessidade. A gente vai instalar sim pelo NPM, mas não o pacote SAS, como ele está aqui, ensinando de maneira global como instalar. A gente vai pelo Laravel Mix, você pode entrar em documentação e logo aqui na primeira página a gente vai seguir o que ele está pedindo aqui. Tá joia? Então, ó, a gente vai abrir aqui o Commander, né, que eu espero que vocês já tenham visto a aula para instalar esse terminal, né, de comando, que ele é melhor que o PowerShell do Windows 10 ou que o prompt, né, de qualquer outro Windows. Normalmente vinha com prompt apenas, mas esse aqui, como ele aceita copiar e colar, ele ficou bem melhor, certo? Eu recomendo vocês utilizarem ele. Como que a gente vai fazer aqui? Você pode simplesmente copiar e colar o que está aqui, ó. A parte do mkdir a gente não precisa fazer, porque aqui ele está mostrando como se a gente fosse começar um projeto agora. Só que a gente já tem o nosso projeto pronto, né, que chama curso 1, certo?
Então, olha lá, o npm init a gente já fez em outra aula. Aqui a gente apenas vai começar daqui para frente. Ó. Um detalhezinho que vocês vão ver, por exemplo, na instalação do Bootstrap, a gente não colocou esse parâmetro --save -dev. Por quê? Aqui no arquivo vocês vão ver que ele vai ficar separado no package.json. O Bootstrap, o jQuery e Font Awesome, que a gente já instalou, eles estão em dependências. Quando você instala utilizando save-dev, ele vai criar uma outra dependência aqui embaixo, informando que você apenas usa eles para o desenvolvimento, não precisa para o site funcionar, ok? Então vamos entrar aqui com o comando npm install laravel mix save-dev. Aqui, além desse Laravel Mix, eu já vou adiantar aqui para vocês vão dar um espaço e vão instalar também o CrossEnv, que é uma outra biblioteca, que serve para informar o Laravel Mix como funcionar numa plataforma fora do Laravel, porque aqui a gente não está trabalhando com o Laravel ainda, né, o framework PHP. Então, como a gente está fazendo um projeto à parte, ou se a gente fosse trabalhar com qualquer outro framework, como, sei lá, CodeIgniter, por exemplo, a gente precisaria instalar esse CrossEnv para informar, para fazer a ponte, para fazer a tradução do Laravel Mix para o que a gente está querendo fazer, certo? Então esse CrossEnv vai acabar sendo obrigatório, porque se você instalar apenas o primeiro, ele vai dar um erro, não vai conseguir funcionar, certo? Então lá, vou dar Enter aqui, vou dar uma pausa, assim que ele terminar de instalar eu volto aqui com vocês. Prontinho, terminou de instalar aqui. Aí vamos ao próximo passo. O que ele está informando aqui? Para a gente fazer este outro comando. O que é CP? CP é para fazer uma cópia de um arquivo. Então, ele está falando para a gente copiar um arquivo que está na Node Modules, né, Laravel Mix Setup webpack.mix.js. Copiar para onde? Tem um espacinho e tem um ponto barra. Quer dizer que ele vai copiar o que está dentro dessa pasta e trazer para a raiz do nosso projeto. No caso, o curso 1. Eu já fiz isso manualmente. Caso você não quiser, você poderia simplesmente copiar e colar aqui. Deixa eu ver se eu já renomeei o arquivo. Vou renomear o arquivo aqui, vou fazer para vocês verem. Opa, perdão. Renomeei o arquivo. Renomeado. Vou colar aqui. Vou dar um Enter. Vocês vão notar que vai aparecer o arquivo aqui, ó, assim como acabou de aparecer, certo? E aqui vão ter todas as opções, os comandos que ele aceita você fazer, certo? Você pode deixar esse comentário dessa forma. Você apenas vai editar essa parte de cima aqui, que aqui está sem o comentário, né? Por padrão, lá no Laravel, ele tem essa sequência de pastas aqui, certo? src app e src a parte de CSS também. E ele joga tudo numa pasta só. Hoje em dia, os frameworks, eles costumam já separar por pasta, assim, para ficar mais fácil. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso projeto, certo? Eu vou clicar aqui na parte de fora, eu vou criar uma pasta de src, certo? Que é de source, né? A fonte da onde vem o nosso código. E vou fazer uma outra pasta de public. Opa, eu fiz a pasta no lugar errado. Eu vou cancelar, vou clicar aqui fora de novo. Vou criar uma outra pasta escrito public. Pronto, temos duas pastas agora. Então, a pasta public vão ficar os arquivos gerados pelo Laravel Mix, certo? Porque aqui quando você for colocar seu site no ar, você vai colocar qual pasta é de acesso a qualquer pessoa, né? Não que a pessoa vai conseguir visualizar todos os arquivos da pasta, mas pelo inspecionar elementos, né, o inspetor de elementos, a pessoa consegue ver se tiver os direitos, né? Então todo site tem uma pasta public, né? Alguma pasta você tem que dar direitos a mais. Então por isso que a gente separa o que a pessoa vai ver e o que ela não vai ver. Dentro dessa pasta src, a gente vai jogar todos os nossos arquivos sem estarem compactados ainda. Então, olha lá, a pasta CSS vai lá para dentro, mover, a pasta JS também vai lá para dentro, src. Ó, tomar cuidado que a hora que você for soltar, se você colocar em cima de CSS, ele vai ficar dentro da outra pasta. É em cima de src que você solta.
mover. E deixa eu ver se tem mais alguma pasta. Essa aqui não. MP3 também não precisa, vai ser pública, né? Por hora só essas duas, ok? Agora a gente vai criar uma terceira pasta, porque até então a gente só tinha trabalhado com o CSS, mas agora a gente vai começar a trabalhar com o SAS, certo? Eu vou criar uma outra pasta dentro de SRC com o nome de SCSS. O que é SCSS? É uma forma de trabalhar com o SAS. Tem como você trabalhar com o SAS, o arquivo .sass mesmo, ou com o SCSS, que na minha opinião é mais fácil de trabalhar com o que o SAS, certo? Porém o resultado é o mesmo. Então vocês podem até colocar o nome na pasta que vocês quiserem, mas os arquivos que a gente vai criar é .sccss, ok? Então eu até já vou criar um arquivo aqui de teste. Novo arquivo, vou colocar teste.sccss. Olha, você vai ver que o VS Code ele já reconheceu e colocou o ícone do SAS, certo? Se eu criasse um outro arquivo aqui, colocasse teste2.sas, ele também reconhece como SAS. Os dois são SAS. Só que a forma de escrever o arquivo, o .sccss, é mais fácil, certo? O .sas tem algumas peculiaridades aqui que a gente não vai abordar no curso, porque tudo que dá para fazer em um dá para fazer no outro, certo? Então isso aqui é só uma diferenciação para vocês saberem, certo? É a mesma coisa. Além do teste.sccss, também depois eu vou deixar já um arquivo criado aqui que vai ser as nossas variáveis. Variáveis.sccss, ok? Por hora eu não vou escrever nada, né? Vamos terminar de configurar primeiramente o Laravel Mix, certo? Então olha, ele fala, depois que você copiar isso aqui, ele falou, você já vai ter acesso lá na pasta Node, módulos do Node, aos arquivos, né, do Laravel Mix, vai ter o arquivo package.json que a gente já fez na instalação do npm, e vai ter o webpack que a gente acabou de copiar, certo? Então vamos no webpack primeiro para fazer a configuração inicial. Aqui eu vou dar uma separadinha aqui, porque a gente não vai colocar tudo numa linha só, certo? Então o mix tem a função .js, é quando você quer copiar um arquivo JS que está numa pasta para outra pasta. E temos também o comando .sas. Então vou separar assim, ó, dessa forma, ponto e ponto. Aqui não tem problema separar, porque ele considera que é na mesma linha, certo? E assim a gente vai fazer para todos os arquivos abaixo. Só vou retirar o ponto e vírgula aqui, né, e vou colocar apenas na última linha. Um exemplo. E aqui ponto e vírgula. E aqui a gente vai fazer os arquivos que a gente tem em CSS, todos eles a gente vai transformar na verdade em .sccss, certo? Então lá, vamos pegar esse aqui, ó, vamos colocar um S aqui, vamos pegar este aqui e colocar um S aqui também, que a gente não vai trabalhar mais com CSS final, a gente vai trabalhar com o SAS, que vai ser transformado em CSS automaticamente. S. Automaticamente eu vou recortar, você marca aí, ó, clica no arquivo, segura o Shift, clica lá no de cima. Eu vou clicar e arrastar para dentro da pasta SCSS. Ela deseja mover? Sim. Pronto, CSS não tem nada agora, ok? Aqui, agora a gente vai configurar que os arquivos devem ser jogados na pasta CSS, que ele vai transformar esse comando SAS, ele vai transformar um arquivo SCSS num arquivo CSS logo adiante, ok? Então a gente vai informar aqui, que é na pasta public, CSS, barra, se eu não colocar o nome do arquivo, ele vai permanecer o mesmo nome que está aqui atrás, né? É claro que aqui nesse caso a gente vai colocar os nomes corretos, ó, esse aqui, o cores é CSS, o arquivo margens, tem bastante coisa, o arquivo, vamos colocar um arquivo de teste, eu tinha até criado ali, depois a gente faz com ele primeiro, um arquivo teste e um arquivo texto e um arquivo variáveis. Aliás, o variáveis a gente não usa, vamos deixar só esses aqui por enquanto. Não, vou colocar aqui o
o especiais também, especiais.sss. Aqui não tem importância, não está na mesma ordem o que eu escrevi aqui. Isso aqui você coloca, tira a hora que você quiser. E se eu quisesse, por exemplo, não, por enquanto eu não vou colocar o texto. Eu posso comentar normal aqui, ó, e deixar ali no meio do resto, que ele vai ler normalmente. O que não está verde aqui, que não é comentário, ele vai permanecer lendo da mesma forma, ok? E aqui vamos adicionar esse public aqui em todas. Vou copiar isso aqui e vou utilizar aquele atalho do Ctrl H, que é o de substituir. Olha lá, onde tiver dist barra, é para substituir para public barra, ok? Pronto, substituiu para mim. Aqui, como esses aqui de baixo são arquivos CSS, eu vou adicionar o CSS. Vou tirar o comentário daqui. E esse de cima, que é o JavaScript, eu vou colocar que eu quero uma pasta JavaScript dentro. Certo? Aqui eu vou até deixar um app.js mesmo. Aliás, app.js seria aqui na frente, né? app.js. Quais arquivos JavaScript que a gente vai copiar? Vai ser o arquivo aula3 e o funções que a gente tem no momento. Então aqui eu vou colocar que é o aula3. Vou copiar esse arquivo aqui, que é essa linha que é o do JS. Vou colocar aqui, vou até dar um espacinho aqui a mais para não confundir. E esse aqui vai ser o arquivo funções.js, certo? Esse aqui vai ser o aula3 mesmo, e esse aqui vai ser o funções. Perfeito. Agora vamos ler aqui mais abaixo. Aqui, ó, essa parte do que ele fala no site é para criar o arquivo, caso você não tiver. É o que a gente fez que copiamos e colamos. O que a gente já fez nas outras aulas. Não precisa fazer essa parte. Ele diz mais ou menos como as suas pastas deveriam ficar. E aqui é uma outra parte importante. Que para você dar ordem para o Laravel Mix transformar o arquivo SAS de vocês em CSS, ou copiar o JavaScript para JavaScript, vocês têm que ter os scripts prontos no arquivo package.json, certo? Então você tem que copiar essa parte de scripts aqui e ir lá no package.json, olha lá como ele está dizendo aqui, ó, e colocar esse código. Então vamos aqui no package.json. Eu, no meu caso aqui, eu já coloquei, certo? Eu colei. Até tinha um código a mais aqui no meu. Caso não tiver no de vocês, vocês apagam. Não precisa desse teste aqui não. É apenas o que está lá. Só que aí vocês têm que deixar sem a vírgula no final. Ok? Vocês têm que procurar no arquivo de vocês se tem esse script em algum lugar. Porque se já tiver um script aqui para baixo, vocês só vão adicionar essas linhas aqui da forma que está aqui. Ok? Agora, se você não possui o script, aí você vai criar exatamente igual. Aí você vai copiar tudo. Certo? Não pode haver dois scripts aqui. Por exemplo, esse aí de cima e tem um outro aqui para baixo. Certo? Não pode. Então aqui pode ser que você tenha já outras bibliotecas instaladas que vão ter outros comandos aqui. Isso aqui são comandos que você vai dar lá no terminal, né, no Commander, para ele executar alguma coisa. Então aqui agora, de agora em diante, se for adicionar scripts, são todos aqui dentro. Certo? Não pode ter dois, para ficar bem claro. Então até então me parece que está tudo configurado. Lá, como eu disse aqui, ó, ficou a parte de dependências, que o nosso projeto ele tem dependências. Bootstrap, por exemplo, é uma dependência que na hora que você for utilizar o site, ele tem que estar puxando o arquivo do Bootstrap, certo? Então ele é uma dependência, não é apenas uma dependência na hora de desenvolver. Agora essas duas aqui são necessárias apenas para desenvolver, porque depois que você deu a ordem, gerou o arquivo já compilado, né, o arquivo minificado, do jeito que você quer, lá na hora que você for acessar o site não precisa mais dessas dependências, certo? O jQuery já também precisa e o Font Awesome também precisa. Se você estiver usando uma fonte, você tem que ter o arquivo da onde você está puxando a fonte, certo? Então vão ter casos que vão ser dependências de desenvolvimento, em outros casos dependências fixas, ok? Então vamos fazer o teste agora. Como que a gente faz para dar um comando? Né? Depois que você já configurou tudo, você vai apertar npm, o comando run, que você está indicando que você quer rodar um script, certo? O run
É um comando do npm. Aí isso aqui indica que ele vai procurar na parte de scripts, dev, watch, hot ou prod. Né? No momento a gente vai apenas ver o dev e o prod, certo? O dev, ele praticamente vai refazer os arquivos da forma que a gente já tem aqui. Por exemplo, lá o margens, ele vai escrever de forma identada. Só que ele vai transformar, por exemplo, um arquivo que esteja utilizando o SAS, né, que esteja utilizando variáveis, ele já vai compilar para ele ficar no arquivo correto, certo? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu tinha feito um arquivo de teste, mas vou até apagar ele aqui, eu já vou fazer direto nos arquivos que a gente está usando, certo? Vou pegar aqui, vamos ver o arquivo de cores, por exemplo. Vamos dar um espacinho aqui e vamos utilizar a ferramenta do SAS para vocês verem como funciona. Vamos criar aqui um BG verde. BG verde a gente ainda não tem. E eu abro, fecho normal, dou um background color e vou colocar a cor verde, certo? Só que aqui eu já vou ter que utilizar uma cor da variável, não vou simplesmente colocar aqui a cor, certo? Para utilizar a variável, você tem que colocar o cifrão, né? Quando você está num arquivo SCSS, né, do SAS, você coloca cifrão e a palavra que você quer, certo? Aqui, como é uma variável, vocês já aprenderam no JavaScript, pode ser o nome que você quiser. E eu já vou aproveitar aqui e vou fazer uma outra classe cor verde também. Por exemplo, olha aí, só verde, né? Porque já subentende-se que funciona para palavras, certo? E vou colocar color, color, verde também, certo? Mas como que ele vai saber que verde que é esse? Nos dois casos eu estou colocando o mesmo verde, certo? É uma variável só para os dois, então não tem que ficar caçando esses números aqui, né? Para quando você tem um tema no seu site que ele segue sempre uma certa cor, você vai, por exemplo, criar uma classe BG tema, cor do tema, link tema, por exemplo. Você pode criar toda uma paleta de cores baseada num tema, certo? Onde que a gente vai definir essa cor verde? É no arquivinho variáveis, que eu criei aqui também. Você simplesmente clica no mais aqui, né? Cria um novo arquivo. E neste arquivo você vai colocar. Olha lá, eu já tinha criado um verde aqui, green. Mas você vai ter um para cada coisa. Por exemplo, aqui vai ter o azul, a gente pode colocar aquele azul que a gente está usando no cores, para não ter que usar isso aqui mais. Ó. Eu vou copiar esse azul aqui e vou jogar em variável, certo? Então a gente já tem duas variáveis. Temos o azul e o verde, ok? Mas para utilizar aqui, como que o cores vai saber que é referente àquele arquivo? Né? Porque se eu tentar rodar aqui, não vai funcionar, certo? Se eu tentar compilar pelo npm run, que eu já vou mostrar para vocês, ele não vai encontrar. Então aqui a gente tem que fazer uso do comando import. Você vai colocar um arroba e escrever import, certo? Na frente você abre aspas duplas e vai colocar onde que está esse arquivo. Como o variável está na mesma pasta, eu simplesmente vou colocar variáveis.scss. Não confundir com CSS apenas, ok? E vamos fazer o teste. Primeiro vamos fazer aqui o npm run dev. Deu um erro, vamos ver aqui. Sim, aqui é que eu estou utilizando. Isso aqui na verdade eu não copiei do site, né? Vocês vão notar que aqui no site tem mais linhas. Esse aqui eu já tenho um script pronto de quando eu utilizo o Laravel. Então por isso que deu diferença. Então vou copiar aqui, ó, porque a pasta onde se encontra o arquivo necessário para executar o script está em lugares diferentes. Então copiei, colei, vamos executar novamente. Aperto para cima e um Enter. Ainda deu erro. Vamos ver o que ele fala. Na parte, né, de vários arquivos, erro, não pôde resolver o arquivo teste.scss.
Porque eu apaguei aquele arquivo teste aqui, mas eu não apaguei lá do nosso Webpack Mix, certo? Então, sempre quando você mexer, você tem que alterar aqui. Lá, apaguei a linha, vamos tentar novamente. Aliás, tentar novamente não, porque os demais aqui já deram certo, né? Mas eu vou rodar novamente apenas para ver se não vai dar mais nenhum erro. Aí, perfeito. Ficou tudo verdinho. É assim que tem que acontecer quando está tudo correto. Então vamos verificar aqui, ó. Eu joguei tudo que estava na pasta src, js e src sccss para as pastas public css e public js, certo? Então vamos vir aqui na public, lá tem a pastinha css e tem 4 arquivos, os 4 que eu deixei aqui. Na pasta js tem os 2, certo? Aquela hora a gente tinha recortado tudo, né? Então vamos verificar, por exemplo, o cores, certo? O margens. Até o margens tem uma diferencinha que você vai ver que a forma que ele identa, no nosso caso, eu lembro que a gente tinha colocado HTML, body e main, tudo na mesma linha. Quer ver? Vamos ver aqui no CSS. É o margens. Olha lá, tá vendo? Esse foi o que a gente fez. Então lá ele chegou ele usou uma padronização. Tá vendo? O espaçamento entre as classes. Opa! O espaçamento entre as classes também está diferente. Cadê? Eu fechei o outro. Margens, dá 2 cliques que ele fica aberto. Tá vendo? Aqui ele deu um espacinho só, ficou mais organizado, certo? E se a gente utilizar, em vez do dev, o parâmetro prod, né, o script prod, ele já vai minificar o arquivo. Às vezes ele demora um pouquinho, mas esse é o tipo do arquivo que a gente vai utilizar em produção. Enquanto você ainda está programando, né, por isso que o dev chama dev. Dev é de developer, né, que quer dizer desenvolvimento, desenvolvedor. Enquanto você está desenvolvendo, você usa o parâmetro dev. Quando já está em produção, que você já terminou de fazer tudo que tinha para fazer, aí você coloca o prod, que quer dizer production, né, quer dizer que o seu site já está em produção. Né, quer dizer que já está no ar, vamos dizer assim, tá? Olha aqui, tá vendo? Agora, quando você usa o prod, ele já coloca tudo em uma linha só. É o mesmo código igualzinho, só que já está minificado. E aqui, claro, aqui como o nosso arquivo ainda é pequeno, não faz muita diferença, ok? Mas conforme você tem vários e vários arquivos, vai mudar, modifica bastante, tá joia? Pessoal, mas nessa aula aqui era só isso que eu ia mostrar para vocês, é mais para vocês verem como faz a instalação. Na próxima aula agora vamos pegar para valer, para ver todas as opções que dá para a gente utilizar aqui, não apenas o JS e o SAS. Tem vários outros comandos que a gente pode usar aqui que vai ajudar mais ainda. Né? Como eu tinha comentado lá, tem como juntar tudo num arquivo só. Então facilita demais, tá bom? Então é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Até logo. Tchau.